Bem, gente, vamos embora. Estamos já quase chegando ao final de... Agora nós já estamos em pediatria, né? Já estamos em pediatria. Nossa criança já nasceu, agora temos que cuidar dela. Hoje nós vamos falar de algumas, já colocar algumas... Não são patologias, né? Vocês estão dando saúde da mulher e da criança. Então, são cuidados básicos, são quadros básicos também. Então, a gente hoje vai começar falando em prematuridade. O que é uma coisa prematura? A gente até já citou na outra aula. Prematuridade é toda aquela criança que nasceu antes de completar 37 semanas. E a criança prematura, ela tem características próprias. Imagine quando você coloca um bolo no forno e antes dele assar, você tira muita coisa errada, muita coisa que não deixou de fazer, vai acontecer. A mesma coisa a criança. A criança que é prematura, ela nasceu antes da hora. Então, muita coisa, muitos tecidos, muitos órgãos, a própria aparência, algumas estruturas vão estar inacabadas. Então, ela possui características próprias que a gente vai citar daqui a pouco. O nascimento prematuro é responsável por mais de 50% da mortalidade, das morbidades do RN. Quanto menor a idade gestacional, maior é o risco de morte desta criança. A gente até já falou na questão do pulmão da criança. O pulmãozinho da criança, quando o obstetra percebe alguma coisa de errado, em que vai precisar antecipar o parto, ele manda fazer logo os exames que possam lhe dar a maturidade pulmonar. O que é a maturidade pulmonar? É a quantidade de substância surfactante que está dentro dos alvéolos e que vai permitir que depois que ele coloque a cabeça para fora, ele vá, fazer o deslizamento e a criança possa respirar por si só. Então, assim, os riscos de morte, né? Quanto menor ou melhor, vou falar do meu jeito. Quanto antes ele nascer da hora, ele tem mais risco, porque ele está muito frágil. O risco de morte é muito alto. Então, a sobrevida dos prematuros com peso de nascimento entre 1.250 e 1.500 gramas é de 90%. O que é que está querendo dizer? Sobrevida, ou seja, a chance dele sobreviver entre 1.250 e 1.500 é de 90%. Esse restante do ganho de peso, eles vão fazer lá na incubadora. Para os que nascem com peso entre 750 gramas a 1.000 gramas, ou seja, 1 quilo, a taxa de sobrevida é de aproximadamente 60%. Então, imagine, vai diminuindo o peso, a chance de sobrevida, a chance dele viver vai diminuindo. A possibilidade de sobrevivência dos bebês extremamente prematuro, peso de nascimento menor de que 750 gramas e idade gestacional de 25 semanas é bastante reduzida. Pode acontecer? Pode. Mas é mais difícil. Então, não é que vai morrer, mas há um grau de complexidade. Vai existir uma necessidade de colocar, inclusive, essa substância surfactante pulmonar de forma artificial. Ele vai viver muito mais tempo lá na incubadora, que a incubadora é, na verdade, um útero artificial. Certo? Quais são as possíveis causas dessa criança nascer antes da hora? Desnutrição materna e ausência de pré-natal. Quanto mais inexperiência, quanto mais ignorância quanto à sua gravidez, as chances para que essa criança nasça antes da hora é maior. Desnutrição da mãe, as mães que não têm um acompanhamento nutricional pode favorecer se ela não tem para ela os nutrientes, ela vai ter para o seu feto. Entendeu? Relacionada às baixas condições socioeconômicas. Isso é um fator, certo? Mas eu conheço muita mulher que tem dinheiro e que se alimenta mal e, consequentemente, não se nutre de forma adequada. Idade materna, menor de 16 anos e maior de 35 anos.
Então, as chances de ter um prematuro. E hoje, então, que tem crianças aí, crianças parindo crianças, né? Então, a chance de prematuridade também nesse sentido. Patologias gestacionais, ou seja, uma placenta prévia, um descolamento prévio, uma eclâmpsia, ou seja, as malformações congênitas, os traumatismos, tudo isso pode acontecer. Uma queda, ela toma uma queda, né? Às vezes briga com o marido, mas doente de porrada, ela diz que caiu. Gestações múltiplas e gestações consecutivas com intervalo reduzido entre os partos. Ora, tem mulheres que ainda bem não se refez da gestação anterior, ela já está grávida de novo. Então, o organismo dela ainda não se refez para poder ela ter um outro filho. Então, é complicado. Quando tem gêmeos nem tanto, mas trigêmeos, né? Quíntuplos, porque a divisão, a estruturação da nutricional para essas crianças fica deficiente. Nutrir 1 vai ser muito melhor do que nutrir 3, certo? Vai ter sempre um que vai ser mais nutrido, talvez, ou você não tem nutrientes suficientes para os 3, para os 4, para os 5. Características básicas. Isso é que a gente tem que entender. Porque, gente, eu já vi muita situação lá na maternidade de serem confundidos, né? De enfermeiro olhar e dizer algumas besteiras por conta de ser prematuro e ele não reconhecer. E olha, eu vou lhe dizer, pediatra fica por conta. Primeiro que pediatra, quando nasce um prematuro, ele quer tudo muito rápido. Porque ele quer a criança para poder fazer uma avaliação rápida nele, certo? Então, assim, é muito comum, quando a criança nasce de forma prematura, muitas vezes não deixam nem vocês, no caso estudantes, pegar nele para poder fazer os cuidados imediatos. O pediatra pega logo, entrega logo a um enfermeiro ou a um profissional de enfermagem que tenha como é que se chama? Tenha mais experiência para poder dar o cuidado a esse prematuro, porque tem que ser algo rápido. Ele não pode ficar muito tempo, porque ele precisa ir para a incubadora e às vezes nem os cuidados imediatos, às vezes não dá tempo de fazer. Então, a cabeça proporcionalmente maior que o corpo. Ele tem uma cabeça maior do que o corpo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem outro aqui. Não. Mas, ó, repare, ele parece um pinto. A cabeça é maior do que o corpo, praticamente. Quando você olha assim, é desproporcional. O tecido cutâneo é escasso. Você pega a pele dele, parece de gente velha. Ele não tem gordura debaixo do corpo. Ele é todo magro para isso. Praticamente pele e osso. Coisa que o normal, o RN a termo não é assim. Ele tem um turgor, ele tem uma elasticidade. A pele desse prematuro não tem elasticidade nenhuma. O abdômen é distendido. Os movimentos dele são devagar, certo? Ele não, quase que ele não chora, ele mia. Ele não chora, ele mia. Reflexo, vocês não vão encontrar reflexos nele, principalmente de sucção, certo? Então, assim, ele tem dificuldade respiratória, ele respira muito rápido. Então, aqui, pele fina, brilhante, rosada, às vezes assim, aparência cianótica. Fisionomia semelhante à de um velho, músculos mais fracos e movimentos físicos reduzidos, ou seja, os movimentos ficam reduzidos. A orelhinha fininha e pouco encurvada, respiração rápida e irregular e veias visíveis. Não sei se esse vai dar para ver. Não dá não, porque a gravura não está ajudando. Mas você consegue visualizar os vasos, é como se os vasos tivessem a pele fina com os vasos aparentes, você consegue visualizar todo. Qual é o tratamento? Geralmente se coloca na UTI NEO. Ó, gente, minha coisinha linda aqui. A UTI NEO, né? E vai usar basicamente a incubadora. Ó, gente, a incubadora é uma estrutura, certo? Que vai ter toda a fisiologia que se assemelha, que se aproxima ao útero materno. Então, assim, a incubadora,
Essa criança vai ficar aí até ter ganho de peso, ter todas as suas estruturações, as eliminações presentes, ou seja, ter condição de sobrevida fora daí. Tudo isso quem vai fazer é o pediatra. Quem determina, quem encaminha é o pediatra. Nós da enfermagem, muitas vezes até, não é todo mundo que fica dentro da UTI NEO, não. Tem que primeiro gostar bastante e ter muita atenção, porque aqui dentro dessa incubadora, desde a temperatura até a manipulação dessa criança, você vai ter que estar muito bem equipado, você vai manipular por essas portinholas daqui, tem que ter cuidado com a temperatura interna, que aqui tudo essa aparelhagem para você regular, tem que ser uma temperatura que se aproxime do corpo da criança, geralmente 36, 36,5, certo? Então, assim, claro e evidente que você vai ser treinado. Existem cursos, né, para especialização para UTI NEO. Aí quem gostar, quem tiver interesse, é procurar esses cursos para poder se aperfeiçoar. O bebê prematuro será colocado na incubadora, que tem o objetivo de manter a temperatura e também o ganho de peso, certo? Monitoramento, sinais vitais. Existem, inclusive, algumas incubadoras que tem toda como é que chama? Uma forma de verificar tudo isso sem fazer uso de equipamentos tradicionais, né? O bebê prematuro receberá alimentação intravenosa, geralmente, agora sim, é algo que o pediatra deixa muito claro. Praticamente todas as ações de um bebê, ou mesmo prematuro, principalmente ele, quem faz é o pediatra. Ele dá toda medicação, então, ele sabe da deficiência da enfermagem com as questões medicamentosas, ele já deixa tudo prontinho. Às vezes, porque pediatra tem que gostar, às vezes ele vai e faz. Agora, para punção venosa, essas coisas tem que ser o pessoal de enfermagem, não é todo mundo que funciona, não. Porque a grande maioria das punções venosas no prematuro é aqui, ó, cefálica. Então, assim, não é todo mundo que tem essa destreza. E para isso precisa treinamento. E isso vai acontecer quando vocês estiverem trabalhando, certo? Provavelmente o bebê prematuro receberá alimentação intravenosa ou leite materno. Esse leite materno, tanto se puder estimular para que ele consiga sugar, porque ele não tem um reflexo de sucção. Mas a mãe começa, bota a mãe dele no peito para ver. Ele vai tentando, uma hora ele consegue. Caso, enquanto ele não consegue, vai dando ou por sonda ou numa seringa para facilitar, para ele não se engasgar. Coloca numa posição adequada, ele quase que sentado, e aí vai dando através de sonda ou seringa. Ou, às vezes, quando é por via venosa mesmo, que aí você não precisa dar a alimentação pela... né? Peraí, gente, que eu esqueci... As sondas nasogástricas, né, que se instala nessa criança, né, aquela sonda que vai pelo nariz até chegar no estômago, ou vai pela boca até chegar ao estômago. Vai depender do que o pediatra prescrever, certo? Mas se for intravenosa, você vai instalar lá e vai deixar, certo? Algumas vezes o bebê prematuro precisa receber transfusões de sangue, mas aí é o pessoal do próprio laboratório que vem, vocês só vão auxiliar. Mas são coisas assim que não precisa você se preocupar, porque não são vocês que vão fazer. O médico prescreve quanto ele vai precisar de sangue e o pessoal do laboratório é que vai fazer a instalação. Geralmente a criança já está lá com a infusão, ele só vai instalar sem precisar fazer outra punção. Quais são, na verdade, os nossos cuidados, então? Manipulação da incubadora pelas portinholas, né? Você vai ter que estar paramentada. Inclusive, um dos vídeos é justamente falando, né, mostrando a paramentação, como é que a enfermeira está manipulando, para que vocês tenham uma ideia de como é que funciona. Cada hospital tem um tipo de incubadora diferente, em cada setor tem uma rotina diferente, mas ali é só para você ter uma ideia aproximadamente de como é que acontece lá na incubadora.
Incentivar o aleitamento materno, mesmo através da ordenha. Se a criança você percebe que ainda não está conseguindo puxar, não insista. Faz a ordenha, às vezes a mãe até já sabe, né? Tirar o leite da mama e coloca no recipiente e vai dar ou com a seringa ou com uma sondinha. Geralmente, o que eu mais vejo é dar com a seringa devagarzinho. Tem que ter cuidado, porque a posição, se ele estiver deitado, ele tem uma deglutição deficiente, porque ele é prematuro, então tem que dar ele meio sentado e colocar aos pouquinhos. Não coloca muito, não. Mas tudo isso vocês vão ser treinados lá. Manter a temperatura adequada da incubadora, eu já falei sobre isso. Geralmente tem que ser aquela que se aproxima da temperatura corpórea da criança. Higienização rápida. A gente já falou nesse instante. Às vezes, nem o banho a gente aqui dá. Quem vai dar é a enfermeira ou o pediatra pega, enrola e carrega logo para a incubadora. Nutrição adequada no peito ou por sonda, se prescrita. Aí seringa, copinho. Copinho geralmente é mais quando a criança já está mais em pezinha. Bota no copinho e vai colocando, mas isso nem sempre, viu? É assim, é muito sacrificante para a criança, porque o copinho é incômodo, certo? Geralmente isso é mais para quando a criança é um pouco maiorzinha. Cuidados com a pele, né? Se a pediatra prescrever, você pode até, ele pode prescrever uma determinada medicação, um tipo de hidratante específico, certo? Mas essa hidratação, esses cuidados com a pele, está muito mais com a secagem adequada, certo? Na hora que for dar o banho, esse banho vai ser dado, muitas vezes, dentro da própria incubadora, de uma forma com a buchazinha, aquele famoso banho de gato. Mas o cuidado na secagem, o cuidado nas dobraduras, o cuidado na questão de estar sempre mudando de posição, porque a pelezinha é muito fina. Qualquer dobradura do lençol, qualquer coisa que tenha no lençol, vai poder machucar a pele da criança. Verificação dos dados vitais, principalmente temperatura e respiração. A temperatura, porque o que você quer realmente é fazer com que a temperatura dele fique normal. A temperatura dele, quando nasce, tem uma temperatura muito baixa, certo? E a respiração dele muito rápida. Então, vocês vão ter que ir coordenando todos os dados vitais, mas principalmente temperatura e respiração. Agora, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Os outros dados vitais, geralmente quem faz mais é o pediatra ou o enfermeiro da unidade. Mantê-lo sempre aquecido. Apesar de estar dentro da incubadora, de ser um local agradável, aquecido, mas deve manter ele aquecido, certo? Manter a incubadora livre de correntes de ar. Isso é importante, porque essas correntes de ar podem fazer com que ele tenha algum tipo de problema respiratório e aí possa prejudicar o andamento do tratamento. Evitar superfícies ou equipamentos frios, devendo proteger antecipadamente. Ou seja, vamos supor, você vai pegar aquela criança e vai colocar em cima de alguma bancada. Essa bancada deve estar devidamente forrada, porque às vezes ela é fria, ou até pelo próprio ambiente que tem ar-condicionado, faz com que a superfície fique fria. Você coloca o lençol. Às vezes o pediatra coloca o estetoscópio. Ele mesmo toma o cuidado de colocar alguma coisa ou uma gás em cima para que a olivazinha, o que bota em cima da criança para auscultar, tá frio, aí bota uma gazezinha em cima e depois é que bota o estetoscópio para auscultar. Aí a gente vai falar do primeiro quadro, né? Hiperbilirrubinemia. Nós falamos já que do berço aquecido, quando a mulher acaba de parir, a criança vai para um berço aquecido, certo? Mas existe também a fototerapia, ou seja, é um berço que tem uma luz. E essa luz, repare que essa criança, como está bem ictérica, ou seja, amarela. Então, ela está amarela pela bilirrubina que está correndo na corrente sanguínea dela. Às vezes até essa bilirrubina cai na corrente sanguínea simplesmente porque na hora da passagem do parto, essa criança, de tanto ter sido esmagada, a bilirrubina soltou para a corrente sanguínea. E ela não sai, ela não vai para
como é que chama? Para casa dessa forma. Quando é uma discreta, chama icterícia neonatal. É aquela icterícia levezinha, aí, claro, faz-se a dosagem da quantidade de bilirrubina que tem na corrente sanguínea, e aí o médico aí libera, mas aí orienta. O meu médico foi orientado para que ficasse tomando banhos de sol, né, o sol até 10 horas, sem roupinha, até ele voltar à coloração normal. Então, a hiperbilirrubinemia é a elevação anormal de bilirrubina no sangue, causada principalmente pela destruição excessiva das hemácias. Isso acontece muito porque para a icterícia neonatal, tanto pode ocorrer pelo excesso de bilirrubina na corrente sanguínea, como a eritroblastose fetal. O que é eritroblastose fetal? É quando tem uma incompatibilidade de RH. E aí a criança nasce amarelinha porque a mãe não tomou a vacina e as hemácias foram destruídas. Isso acontece muito quando a mãe é RH positivo e a criança é RH negativo. Aí o RH da mãe, a substância quando entra, ela destrói as hemácias do feto. Certo? Esse feto, na primeira vez, geralmente vai a óbito. No segundo é que se orienta a mãe para tomar uma vacina para combater aqueles anticorpos que está querendo matar o feto novamente, e aí na segunda gravidez ela tem normalmente, certo? Chama-se eritroblastose fetal. Aí, quem faz o pré-natalista já identifica e já começa a tratar para que a criança não venha a óbito. Aqui o tratamento básico, fototerapia. E aí eu coloquei esses dois tipos, porque você tem aqui a fototerapia já na incubadora e você tem a fototerapia aqui no berço aquecido, certo? Então, assim, tanto pode ser aqui provavelmente, geralmente ele nasceu prematuro e que está aqui na incubadora, ou algum problema, que para a incubadora não só vai quem é prematuro, é quem tem algum tipo de problema em que a incubadora vai servir como proteção para que ele se recupere, certo? Então, a fototerapia consiste na aplicação de uma luz na pele exposta do RN com o objetivo de transformar a bilirrubina em substância não tóxica ao sistema nervoso e aumentar a sua excreção pelo intestino, ou seja, ele vai colocando para fora através do mecônio. E outra coisa, gente, às vezes, o nosso maior problema durante o tratamento de fototerapia é com a mamãe. A mamãe não deixa, quer dizer, assim, é compreensível, compreensível, não é incompreensível, é compreensível, porque é o filho, tá querendo pegar, tá querendo segurar, então a gente pede à mamãe que não fique toda hora segurando ele, não. Só tire ele daí, ou para tomar um banho, isso no caso aqui do berço aquecido, porque geralmente o berço aquecido, com esse tipo de fototerapia, tá do lado, tá um alojamento conjunto. Então a gente pede à mãe que não fique, só tire daí quando for amamentar, quando for dar o banho, basta virar de posição, mas não fique tirando, porque quanto mais tira, mais demora o tratamento. Ele já coloca esse medo nela, para ela entender que senão vai acabar demorando dela sair e levar o filho. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com a fototerapia? Manter o aparelho em local ventilado, evitando superaquecimento, ou seja, ter a questão da temperatura do aparelho de uma forma adequada. Colocar nas laterais desse aparelho panos brancos. A cor, gente, é porque vocês sabem que o tecido escuro absorve muito muita temperatura e vai fazer calor para a criança, né? Até a altura do berço, aumentando assim a eficácia da fototerapia pela reflexão. E o tecido branco, né? A luz quando bate, há um reflexo esquisito mesmo. Depois reparem isso. Se os RNs forem colocados sob o aparelho, tipo spot, ou seja, aquelas lâmpadas assim, né? Estes deverão cobrir a maior superfície corpórea possível do bebê. Porque, olha, reparem, estando no berço, olha o tamanho da luz, e às vezes até aquela luz fluorescente, né? Então, assim, ele pega toda a criança. Mas se for aqueles que é pequenininho, você tem que levantar ele de uma forma que ele pegue totalmente a criança. Pode até não pegar o berço todo, mas a criança tem que ser pega. Mas em hospital dificilmente você vai encontrar assim. Você vai encontrar ou dessa forma daí, chiquérésima, né? Ou ele vai estar já na incubadora assim, ou é como se fosse aquelas calhas de luz fluorescente com uma ou duas lâmpadas lá na calha.
Antes de colocar o RN sob a fototerapia, é necessário retirar toda a roupa da criança. Mas se for menino, eu coloquei até em letras garrafais aqui, deve estar com fralda. A menina pode até ficar sem fralda, mas o menino não pode, certo? Porque aí está dizendo tirar toda a roupa, mas no menino deixe de fralda por conta dos testículos, que possa, por conta da temperatura, prejudicar lá na frente a questão da produção dos espermatozoides. Não devendo usar óleo ou hidratante, já que seu uso favorece a queimadura. Claro, ele está sob uma fonte de calor, se você bota um óleo, vai queimar mais ainda. Quando você for ver, o bichinho está todo vermelhinho, bronzeado. Proteção do globo ocular. Olha que bonitinho. Quando a gente não tem esse bonitinho, faz com aquele papel roxo que embrulha o algodão, faz igualzinho. E lá vocês aprendem, a supervisora ensina vocês. É facilzinho, com a mão mesmo você faz e bota o esparadrapo aqui do lado, né? Tendo cuidado para não grudar, que tem gente que bota em cima do cabelo, na hora de tirar um sufoco. Ao posicionar o RN sobre o aparelho, deve-se guardar uma distância de aproximadamente 45 a 50 centímetros da fonte de luz. Ou seja, a luz está aqui, é como no berço, ele vai ficar... É porque não dá para cuidar. Você não vai botar eles assim perto. Mas isso não tem problema não, porque geralmente a altura, se for mesmo de calha com as luzes fluorescentes, ele já vem numa altura, já que você não precisa se preocupar com isso, não, que a altura já está lá numa boa. Mas sempre é bom lembrar da distância de aproximadamente meio metro. Durante a fototerapia, deve-se atentar para o estado de hidratação do RN, verificando o turgor da pele e a umidade da mucosa. Olhar, pegar para ver se ela está com o mesmo turgor, se tá ressecada, certo? A hidratação é importante. Ele está sob uma fonte de luz, então ele não pode ver se está fazendo xixi, se está fazendo cocô. Tudo isso são vocês que têm que ficar atento, né? Observar as condições da pele. Já falei, quanto à cor, presença de erupções, queimadura, oferecer líquido por via oral com frequência, controlar a velocidade venosa se ele estiver com a infusão, né? Se tiver com uma venóclise, fazer o controle diário do peso, isso às vezes até a própria incubadora já faz, já tem todo um mecanismo que ele lá já faz, né? Se está com as eliminações, se o cocô está com a cor adequada, consistência, frequência, volume, ou seja, você vai olhar a sua criança como um todo. Lembre-se que ela está em tratamento e depende muito do resultado desse tratamento para poder ele sair dali. Aqui, o óculosinhos. Você faz com aquele... O papel que enrola o algodão, aquele papel roxinho, certo? Deve-se verificar a temperatura do recém-nascido a cada 4 horas. Né? Isso também depende muito da rotina do hospital e da gravidade do caso. Vai depender também da prescrição. O pediatra vai lhe dizer isso. Mas se você não tiver um pediatra na hora, pelo menos você sabe que a cada 4 horas é o ideal. Caso seja necessário, colher a amostra de sangue para a dosagem da bilirrubina. Isso quem faz é o pessoal do laboratório, certo? Para poder ver se está diminuindo ou não. A mãe diabética é um outro problema que acontece muito. Dá um resultado, tá? Esses 2 bebezinhos aí, é um bebê normal e um bebê macrossômico, grande demais, gordo. Geralmente a mãe é diabética. Então, a gestante diabética é considerada gestante de alto risco devido a complicações fetais. E também tem problemas com a criança depois que nasce, certo? Quanto maior a gravidade do diabetes materno, maior o risco para o bebê. É incrível. Você deduz logo. Quando você vê um feto, uma criança muito gorda, acabou de nascer, são RNs macrossômicos, né? Então, assim, pode ver, vai ver os exames que a mãe é diabética. Quais são as complicações? Complicações na criança. Hipoglicemia, ou seja, redução muito rápida do açúcar. Sabe por quê? Porque a questão da produção da insulina, certo? A criança, ainda no útero, por conta da questão da diabetes da mãe, ele produz muita insulina. E essa insulina, mais tarde, vai prejudicar
Porque quanto maior a quantidade de insulina, menor quantidade de glicose circulando, desculpe. E isso pode ser prejudicial. Então, ele pode ter hipoglicemia, justamente pelo excesso dessa insulina que está circulando ainda dentro dele, baixa de cálcio no sangue, ou seja, hipocalcemia é um outro fator, anomalias congênitas, ou seja, problemas que vêm com genes, né? Lá na hora do entrosamento dos cromossomos, ou seja, anomalia genética. E aí você tem lábio leporino, você tem fenda palatina, você tem uma série de coisas por conta dessa questão do diabetes. Macrosomia fetal é a nossa criançona aqui, gordona. Né? Para ela sair, a taxa de glicemia tem que baixar. O meu também foi, o meu foi macrossômico. Eu adquiri a diabetes gestacional, né? Ou seja, eu sou diabética hoje graças à questão da minha gravidez. O ideal é a prevenção, que consiste no controle do diabetes da mãe, certo? Diminuir o risco para o bebê, prevenindo dessa forma possíveis sequelas no desenvolvimento. Então, infelizmente, se a mãe não se cuida, e isso deve ser feito, o pré-natal faz tudo isso. Quando a mulher não faz o pré-natal, ela não sabe que tem, e aí vai levar até o dia do parto, certo? Esse foi nosso último slide, certo? Vou passar para vocês agora, me parece que são 2 vídeos, ou são 2 ou são 3, acho que são 2 vídeos, certo? Se possível, assistam na sequência, que fica melhor, tá bom? Beijos!